A graça e a paz do Senhor. Amém? Às vezes a gente pensa assim que é fácil a gente vir no altar, subir e trazer a mensagem, mas nunca é. A gente sempre vem nervoso, sempre vem com a perna meio... É estranho, né? É um peso, uma responsabilidade muito grande. Irmãos, nós nessa manhã, Deus tem falado já aos nossos corações de uma forma muito bacana, trazendo esse processo de santificação. Ele já está nos falando que nós precisamos nos santificar, que nós precisamos nos consagrar, que nós precisamos nos separar. Através do louvor, né? Através de tudo que a gente já tem ouvido aqui, até a própria leitura inicial de Isaías falando, né? Reconhecendo a sua pequenez diante de Deus e necessitado dessa graça. E hoje a palavra é sobre isso. Deus está completando essa obra que Ele começou na minha e na sua vida. Construção, significa o quê? Você dá forma, né, dá uma estrutura a alguma coisa, algum plano, algum projeto. Elaborado com antecedência, né? Você vai comprar um terreno, agora se você tem a capacidade, vai fazer um desenho, uma planta, um projeto para aquele terreno e vai agora contratar um construtor para vir construir, estabelecer aquela construção. Isso é para a vida, para muitas coisas. A gente não entra do nada, não mergulha do nada de supetão em alguma coisa e vai fazendo. Você antes, né, o certo, o correto é você sentar, projetar, se organizar. A finança vai dar, não vai dar? Eu vou conseguir? Até onde eu posso ir? Até que ponto? Porque se a gente não se organiza, a gente mete o pé pelas mãos e acaba às vezes entrando naquilo que era para ser uma bênção, acaba se tornando um grande problema pela nossa precipitação. Então, o certo, o correto é você ter todo um projeto antecipado, elaborado, calculado, né, para executar aquilo que você precisa. Uma casa, uma parede é feita de tijolos, ok? Mas se eu colocar uma pilha de tijolos aqui no chão, nós temos uma casa? Não. E assim é conosco. Nós somos como se fossem vários, né, tijolinhos assim. E Deus junta agora esses tijolos e constrói, faz uma edificação, uma igreja, sua casa. A gente, quando vai aprendendo lições de novo convertido, né, uma das coisas que nós somos conhecidos como casa, né, como templo do Senhor. A vida espiritual é assim. O terreno somos nós e o construtor é? O construtor é? Deus. Eu sou o quê? Eu sou esse terreno, eu sou esse solo, eu sou essa terra. Que Deus já olhou e já tinha um projeto desde antes da fundação do mundo. Antes do meu pai e minha mãe se conhecerem, Deus já na pré-existência já sabia, na sua soberania, que Ele ia criar a Raquel, que Ele ia criar a você, que Ele ia dar vida a você, que Ele ia te usar para a glória, para a honra e louvor do nome dEle. Deus nos escolheu, né? E Efésios capítulo 1 vai falar sobre isso, né? Então o propósito original de Deus para nós dentro dessa escolha é nós sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, o versículo 4, ele nos fala sobre isso, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, desde o princípio, Deus nos criou, Deus nos chamou, Deus sonhou comigo e com você, para a sua glória, para vivermos uma vida santa, reta, íntegra, que honre, glorifique e exalte o nome dele. Nós não chegamos aqui por acaso. E hoje a gente está estudando a escola dominical sobre os profetas, e é bacana o posicionamento de cada um, como Deus chama, como Deus escolhe, como Deus foi separando cada um dos profetas, né? E a gente hoje mesmo, de acordo com fala sobre isso. Olha, você vem de uma maneira, você vem cheio de defeitos, você vem cheio de falhas, você vem incompleto, você vem ferido, você vem maltratado, você vem confuso, você vem cheio de dúvidas, você vem cheio de manias. A gente vem
cheio de problemas, cheio de carrapichos, a gente vê cheio de coisas entranhadas e que agora Deus vai precisar a mexer, a começar a mudar, a transformar e fazer uma grande obra na minha e na sua vida. Então vamos à leitura de hoje em Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 6 e depois do 9 ao 11, que ele nos diz: tenho por certo nisto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Versículo 9. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ano passado, nós demos, eu acho que foi o último estudo que eu dei no ano passado, foi falando sobre o fruto do Espírito, né? Nós vimos quais são esses frutos e nós vimos também as obras da carne. Irmãos, a lista das obras da carne, ela é muito grande. Lascívia, glutonaria, inveja, dissensão, contenda, ódio, rancor, né? E ele vai falando e vai desmembrando coisas que elas estão como que entranhadas em nós. E a gente chega na casa do Senhor cheio desses problemas, cheio dessas coisas impregnadas. E aí agora, Deus precisa fazer esse processo de limpar, de transformar, de purificar. E aí é que a obra começa. Todos nós cometemos erros que entristecem a Deus e ao próximo. E às vezes a gente acha que o erro do nosso irmão é pior do que o meu. Eu estou num patamar mais santo do que o outro, mas pecado é pecado. Não tem classificação, pecado, pecadinho, pecadão, até uma coisa que foi sendo entendida, que a gente sempre explicou para as crianças desde pequenininha, né? A gente cantava a musiquinha na escolinha da EBD, pecado, pecadinho, pecadão. Não tem pecado, pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. A gente facilita para a criança entender, mas não tem classificação. Esse é menos, esse é mais. Pecado é pecado, porque eu estou transgredindo, eu estou indo contra aquilo que Deus deseja, né? Então nós não somos melhores que ninguém. Então Cristo começa essa grande obra na nossa vida. E o mais importante, Ele não deixa a obra incompleta, jogada num canto qualquer. Ele é completa para que nós nos tornemos puros e irrepreensíveis, plenos do fruto da justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quantas vezes nós começamos uma obra e deixamos de escanteio? Começa uma costura, não gostei, larga aquele tecido para lá. Comecei a construir um terreno, começou a ter muito problema, abandona aquele terreno com meia dúzia de tijolos, com as telhas e com os pedacinhos de madeira, joga um plástico por cima, está dando muito trabalho, deixa aí. Começo a fazer um curso, está muito complicado, então eu vou trancar essa matrícula e numa próxima oportunidade eu venho. Tem gente que está dentro das faculdades há anos, fazendo uma matéria e não se forma. Anos, rendendo. E vai e volta, e vai, e tranca, e vai, e para, e vai, e tranca de novo. Mas Deus não é assim. Ele não trabalha na minha e na sua vida para nos deixar à beira do caminho. Não, chega de fazer essa obra da Cristina. Vou deixar a Cristina aqui de cantinho. Agora, estou mexendo, não está mudando nada, então vou deixar de cantinho. Não, irmãos. A obra, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la. Se tem uma coisa que Deus está fazendo na nossa vida, é essa obra. Todos os dias, todas as horas. Nós somos chamados para viver acima da mediocridade, dos embaraços e da mistura com o mal, até a volta gloriosa do Senhor. Deus está nos chamando para algo maior. E aí, eu peguei um exemplo que ele é muito questionador. Né? A gente tem várias pessoas que Deus começou a obra. A gente tem, por exemplo, Abraão, que Deus começou uma obra e foi
aperfeiçoando, completando essa obra. Aí a gente vem nos filhos, vem os netos, e a gente vem Jacó. E Deus não deixou Jacó da mesma maneira. Jacó era todo errado, incorreto, fez um monte de besteira, trambiqueiro, 7-1. Mas Deus não deixou Jacó da mesma maneira. Deus não deixou Jacó terminar os seus dias como aquele velho Jacó. Ele transformou ele em Israel, num novo homem, numa nova pessoa, com um novo caráter, com um novo posicionamento. A gente tem José, o filho, que foi levado, que foi tirado no meio da sua juventude, cheio de sonhos e projetos, e Deus tira. Olha só, mas aí José não tinha feito nada de errado. Aí a gente começa a se questionar. Deus, por que eu estou passando? Por que eu estou passando? José tinha feito alguma coisa errada? Não. Mas Deus o tirou de um lugar, o transportou para outro e foi fazendo uma obra. Por quê? Se José com 14, 15 anos estaria preparado para ser um governador? Não. Deus precisava forjar caráter. Deus precisava forjar um homem firme, um homem cheio de propósito, um homem constante, que não se dobraria, que não se curvaria. Então Deus o tira para a preservação, que a gente vai ler no texto, para a preservação da família, do povo. Deus o tira, ele não tinha culpa. Mas Deus o tira. E às vezes isso pode estar acontecendo conosco. Deus está nos tirando de um lugar que está confortável, que está tudo bem, que eu não estou em pecado, que eu não estou fazendo nada de errado, mas que Deus vai me tirar, porque Ele quer realizar uma obra maior. Ele está falando assim: Dani, eu tenho coisa maior, então eu vou tirar você daqui e vou botar aqui. Mas Senhor, por que Ele está me tirando daqui? Eu não entendi nada, está tão bom aqui. E Deus está falando: não, eu quero algo maior. E nesse processo, essas mudanças não são fáceis. A gente é ferido, a gente às vezes sai machucado, né? Sente a dor dos rompimentos, mas Deus está nos preparando, nos forjando para algo maior. Então tenha certeza, seja qual for a luta que você estiver passando, a dificuldade, a prova, Deus está querendo fazer você uma nova pessoa, uma pessoa muito melhor, um cristão que você chega ao final de 2024 e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou aquele homem que fechou 2023. Hoje, Senhor, eu te conheço. E aí você olha para Jó, homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que tinha 10 filhos, e que falava: Senhor, se porventura algum deles reunidos numa festa pecou, eu já estou me antecipando, fazendo oferta, sacrifício para o perdão dos pecados dos meus filhos. E Deus permite Jó passar por todo aquele processo para ele ser forjado. E no final, quando a gente vai ler, o que Jó vai dizer? Antes eu ouvia falar. Ou seja, eu estava na sua presença, Senhor, eu estava te servindo, eu estava fazendo o sacrifício, eu estava fazendo tudo certinho, mas eu ainda não te conhecia como eu precisava. Então Jó precisou passar por esse processo, por esse tratamento de construção, para ele ser aquele homem que a gente pode falar: não, ele agora ouviu Deus, ele viu Deus. E aí eu peguei Salomão, que para muitos Salomão morreu e está no inferno. Longe de decidirmos agora teologicamente se ele foi, se ele não foi salvo, não é isso. O objetivo é: Salomão foi filho do rei Davi, herdou o trono, uma nação, errou uma ascensão, uma nação em ascensão, em crescimento. Era jovem, impetuoso, conquistou riquezas, mas também colecionou erros. Era ilimitado no que podia fazer. Então, se ele era ilimitado, ele resolveu fazer tudo. Vou fazer tudo. Eu quero conhecer tudo, eu quero saber tudo, eu quero aprender tudo. Por quê? Ele não precisava guerrear. O pai dele já tinha guerreado o suficiente, ele estava num tempo de paz. Então ele tinha tempo, boa vida, de conforto para sentar e estudar, né? Um privilégio raro. E Salomão mergulha. E aí a Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes 13 que ele foi atrás de conhecimento, tudo que podia de conhecimento conquistar, ele conquistou. E foi também no 2, do 3 a 8, falar sobre prazer, bens e projetos. Salomão não tinha limite para o que ele queria fazer e podia fazer.
Ele mergulha nisso tudo. Porém, essa vida sem limite lhe levou a algo muito sério, que foi se misturar e partir para a área da idolatria. Foi aonde ele feriu o coração de Deus, onde Deus se entristeceu a ponto de falar: Salomão, eu estou tirando o reino. Agora seu filho vai herdar, porque eu fiz uma promessa para Davi, seu pai. Mas se dependesse de você, você já tinha perdido. Então Deus agora, a gente vê os erros de Salomão acumulando erros, mas a gente vê em Eclesiastes um homem chegando na sua idade mais avançada, consciente de muitas coisas. Irmãos, e Deus, quando Ele se revela, Ele não se revela por acaso. Ele não se revela. Deus não vai ficar se revelando, brincando: eu revelo agora, depois você vai para o inferno. Toma, revela agora, depois você... Não, Deus, Ele começa e termina. O Deus que se manifestou para Salomão na construção, naquela estrutura toda, quando ele vai consagrar o templo e aparece para ele novamente e fala com ele, continuou. Irmãos, Deus não permite nós passarmos por nenhuma experiência com Ele grandiosa para isso se perder. Aquilo vai produzir um resultado, mesmo que eu me afaste, lá na frente aquilo vai continuar reluzindo, né? Acendendo, piscando na minha mente, no meu coração, aquela experiência que eu tive com Deus. Então lá na frente a gente tem Salomão dizendo: olha, ele agora voltando, reconhecendo, retrocedendo e falando: olha, a vida foi inútil, eu corri atrás de tanta coisa. Porque você correr atrás de muita coisa, você sozinho, a gente se cansa, a gente se esgota. Chega uma hora que não tem mais novidade. Eu vou fazer o quê? Então, cansa, né? E aí Salomão vai lá, no final ele vai falar, no capítulo 5, versículo 1 de Eclesiastes, ele diz: guarda o teu pé quando entrares, você sabe desse versículo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolo. A gente tem um homem entendendo que, olha, não adianta eu fazer tanto sacrifício, tanta coisa, se eu não tiver com o coração quebrantado, disposto, humilde, pronto para ouvir, aprender e guardar. Salomão correu, mas parou e percebeu que a vida era vaidade. E essa compreensão o marcou tanto que ele tem o livro de Eclesiastes como um instrumento para o jovem. Jovem, você quer ser um jovem que faz a diferença? Leia Eclesiastes. Leia esse exemplo desse homem que passou por muita coisa, que viveu todas essas experiências, mas que não chegou no final e falou assim: não vale a pena você perder a sua vida por causa de uma coisa momentânea, dos prazeres momentâneos desse tempo, né? E aí no capítulo 9, versículo de 7 ao 10, ele diz: olha, aproveita a vida, aprecie as coisas boas, busque o melhor, seja feliz, aproveite a oportunidade, aproveite a vida com quem você ama, desfrute do fruto do seu trabalho, pois esta é sua única chance. Mas lembre-se, em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Jovem e adolescente, Salomão vai dizer: olha só, remove a ira do teu coração e da tua carne mal, pois a juventude e o vigor passam. Sabe o que ele está dizendo? Quando você é repreendido, o jovem, o adolescente, fica com raiva. Fica com raiva do pai, fica com raiva da mãe, fica com raiva do pastor, fica com raiva do professor, fica com raiva do técnico. Ai, porque não quer se chamar a atenção. Mas ele está falando: afasta isso do seu coração, porque sempre vai passar. O que você precisa é ter o óleo do Senhor sobre a sua cabeça. Então, jovem adolescente, ouça seu pai e sua mãe, ouça o conselho do seu pai e da sua mãe, se submeta a ele. Ele não vai lhe corrigir para lhe ferir, ele vai lhe corrigir para que você viva o melhor, tenha o melhor. E isso é conosco, para todos nós. Deus está muitas vezes nos moldando, fazendo essa obra através do meio de uma luta, de uma prova, mas ela também vem pelo meio da palavra. Pelo meio da palavra. A disciplina incomoda e às vezes dói, mas ela é necessária. Se para chegarmos onde Deus quer e estarmos como Ele deseja, talvez nós iremos passar por tribulações, sim. O processo da obra de Deus na nossa vida começa quando nós aceitamos como Senhor e como Salvador.
como Senhor e Salvador. Eu estou falando, Deus, eu estou te dando legalidade, autoridade, porque a gente quer Ele como Salvador. Mas como Salvador, Ele vai ter que mexer, Ele vai ter que tirar as coisas do lugar, Ele vai ter que nos corrigir, Ele vai precisar nos disciplinar. E a Bíblia diz que o Senhor corrige e disciplina aquele a quem Ele ama. Então, nós precisamos desse processo da obra do Senhor em nós, desse crescimento espiritual. Nós vamos passar por momentos que Deus vai precisar apertar os pontinhos, porque Ele nos quer melhor. Você não é uma obra inacabada. Você não é uma obra que está no escanteio, que vai ficar num depósito lá e que depois alguém, uma próxima geração, vai vir, vai abrir aquela malinha, aquela gavetinha, aquela portinha, vai falar assim: olha, fulano gostava tanto disso aqui, mas parou e largou. Deus não faz isso. Ele te amou, Ele te salvou, Ele te escolheu, deu a vida por você. Então pode ter certeza, Ele vai trabalhar na sua vida até a hora de te levar, porque Ele não vai deixar a gente incompleto da mesma maneira. Ele tem prazer, porque Ele quer que a nossa vida seja para a honra e glória do nome dEle. E esse processo acontece com a leitura da palavra, com a busca de intimidade com Deus, pela oração, pelos conselhos daqueles aos quais Deus quiser colocar na sua vida. Às vezes Ele vai usar o seu patrão, vai ser muitas vezes o seu pastor, o seu líder, o seu pai, a sua esposa, o seu esposo. Mas Deus às vezes vai usar alguém, uma pessoa completamente aleatória, para lhe ensinar, para lhe tratar, né? Vai ser pelas provas, vai ser com Ele tirando tudo do lugar e limpando, corrigindo, ensinando e nos forjamos, como diz o versículo 10, para que tenhamos vestes limpas, conduta digna, caráter íntegro, cheios de gratidão e prontos para servi-lo. E aí o versículo 10 ainda diz: tudo que vier na sua mão, faça conforme a sua força. Deus não quer a gente uma obra inanimada, parada, morta, indiferente dentro da igreja. Deus está nos preparando, forjando, nos limpando, transformando aquela velha natureza numa nova pessoa, aquele caráter cheio de deformidade, num homem reto, íntegro, zeloso, cuidadoso, numa mulher cheia do Espírito Santo, né, que faz a diferença para agora servir, para adorar, para mostrar ao mundo quem Ele é. Deus está nos construindo para a eternidade. Deus está nos construindo para a eternidade. A obra ainda não acabou. Ele entra na nossa vida, fazendo o tratamento necessário. Aceite a correção do Senhor. Deixe a palavra de Deus te libertar, te limpar. Não se feche para Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe a obra que está realizando. Ele é Deus. De tudo que se tem ouvido, capítulo 12 diz assim: a suma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Submeta-se ao Senhor, ame-o mais e mais, ame o seu irmão, purifique-se, seja irrepreensível, cheio de fruto de justiça. E então estaremos todos preparados para o grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está nos preparando, irmãos. Deus está realizando essa obra na nossa vida para esse grande dia. Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Ele não quer que nenhum de nós venhamos ficar aqui se lamentando. A igreja foi levada e eu fiquei. Por que eu não me consertei antes? Por que eu não me corrigi antes? Por que eu não me posicionei antes? Por que eu não fui uma mulher melhor antes? Por que eu não fui um jovem obediente antes? Por que eu não me posicionei mais cedo? Por que eu não fui fiel a Deus mais cedo? Deus está falando: olha só, eu estou fazendo a obra. Ele está nos dando a oportunidade. Então se submeta ao Senhor. Faça aquilo que Deus tem te chamado para fazer com alegria. Eu anotei uma frase que diz assim: Deus é especialista em pegar coisas quebradas e não apenas consertá-las, mas reutilizá-las para algo maior. É esta a obra do Senhor na minha e na sua vida. Ele está pegando
homens e mulheres quebrados, feridos, cheios de problemas, e Ele está transformando e consertando para utilizar em algo muito maior. Deus quer te usar. Você tem deixado? Você tem permitido Deus realizar a obra dele na sua vida? Ou você está impondo limites e barreiras para o agir de Deus? Senhor, eu quero ser bênção aqui, mas nessa área não. Eu quero que o Senhor me use aqui, mas nessa não. Eu quero estar disponível aqui, mas aqui não. Deus quer te usar por completo. Deus quer você santo e irrepreensível para o grande dia do Senhor. Ele não quer pegar ninguém de surpresa. Ele nos quer prontos, íntegros, preparados para a glória do nome dele. Então vamos, abaixe sua cabeça. Nós vamos louvar esse hino. Fale com o Senhor. Fale para Ele: Deus, eu quero, Senhor, ser uma obra, Deus, completa do Senhor. Eu não quero ficar pela beira do caminho. Eu quero que o Senhor conclua a obra que o Senhor já começou na minha vida quando eu te aceitei. O Senhor tem liberdade para entrar, para consertar, para corrigir todas as áreas da minha vida. Amém? Amém, Jesus. Diante do Senhor. Fazendo uma casa em mim, Deus está fazendo um jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando. Eu estou aprendendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo. Sou pequeno, Deus é grande. Eu sou frágil, mas Ele é forte.
começou e Ele quer terminar. Ele não quer deixar pela metade. Para ninguém passando, diga lá, inacabado, incompleto. O desejo dele é fazer na sua vida por inteiro, realizar a obra por completo. E se você entende que essa palavra é para a sua vida, é para a minha vida, e se você deseja que Deus cumpra em você as promessas, que você viva o que Deus está estabelecendo para a sua vida, como propósito, como meta, como disciplina, como foco, se coloca de pé. Você que deseja que Deus termine a obra. Eu sou frágil, sim, eu tenho defeitos. Às vezes eu vou lá no alambrado, mas eu quero voltar, eu quero caminhar. Eu quero. Repita comigo: Deus, por favor, em nome de Jesus, cumpra em mim o teu propósito. Manifesta a tua glória, para que todos vejam e saibam que o Senhor está fazendo algo grande na minha vida, e eu não vou desistir no meio do processo. Deus, os teus filhos declararam, e a nossa palavra tem poder, mas a tua palavra tem muito mais poder, e a tua palavra foi ministrada hoje sobre os nossos corações. Manifesta a tua mão de vitória, mão de conquista, mão de poder sobre a vida de cada um de nós. Cumpre os teus planos, usa-nos para a glória do teu nome. Edifica, Senhor, cada casa espiritual nesse lugar. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada ancião, toma nas tuas mãos. Senhor, nós oramos crendo no teu agir e somos gratos pelo teu amor na pessoa daquele que morreu na cruz e ressuscitou, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém.